Então não é fácil. Aquele que às vezes tem uma vida material vai mais tranquilo, mas aquele que busca conciliar, que busca administrar tudo, tem sim uma carga que ele tem que aprender a administrar. E o nosso tema de hoje está envolvido um pouco com essa administração, com o processo reencarnatório, com o processo evolutivo, que é a ociosidade, o ócio, a preguiça, o desânimo, a tristeza, todos esses sentimentos relacionados. Então, para que a gente possa entender como funciona, vamos buscar lá atrás o motivo disso. Então, quando a gente evoluiu do animal para o homem, nós trouxemos de início um instinto, que era de sobrevivência. Então, todos nós buscávamos o que? Sobreviver. E se alimentar, buscar o alimento do dia para sobreviver. Só que ao longo da evolução, a civilização foi ficando cômoda. A gente começou a armazenar comida, começou a ter mais tranquilidade. E isso permitiu que alguns de nós pudessem ficar mais ociosos do que outros por tranquilidade, por comodidade. E esse sentimento ele foi crescendo em vários de nós, em várias encarnações. A gente percebe que dependendo do que a gente foi em outras vidas, nos permitiu a desenvolver um sentimento de que a gente não precisa se preocupar com nada, de que a vida é tranquila, de que do jeito que tá bom, de que a gente não tem força para vencer os obstáculos, de que tudo é muito difícil para que a gente possa conseguir, de que nós somos muito pequenos em relação ao que acontece no mundo. Então, em várias vidas, isso foi alimentado em nós, por os outros, e por fim, a gente concordou com o que os outros nos disseram. E aceitamos que a gente não pode fazer nada perante a vida, que é isso aí, do jeito que tá bom, e não tem nada para ser feito. Mas o Espiritismo nos mostra que não é assim. Nos mostra que nós somos espíritos encarnados e espíritos eternos. Espíritos que somos partes de Deus. Então nós somos pequenos deuses, com poderes ilimitados para que a gente possa vencer a nossa vida, para que a gente possa vencer as nossas encarnações, para que a gente possa evoluir. Então, quando a gente olha um grande espírito, o Mestre Jesus, pela luz do Espiritismo, a gente entende que ele já foi como nós, e que a única coisa que nos separa dele é tempo e vontade de evoluir, esforço, coragem, para que a gente consiga buscar um modelo, buscar seguir o nosso modelo. Só que a ociosidade, ela nos paralisa. Como que ela nos paralisa? A gente fica com aquele mesmo pensamento: eu não sou bom o suficiente. Aí alguém chega: ô fulano de tal, estou com um emprego aqui. Aí você: eu não sou bom o suficiente. Ô fulano de tal, abriu uma vaga num curso aqui, é gratuito. Eu não sou bom o suficiente. Apareceu uma moça bonita, um homem bonito. Eu não sou bom o suficiente. Então, o ócio, ele cria em nós uma repetição do mesmo pensamento, que a gente se acostuma a repetir aquela mesma desculpa, aquela mesma enrolação, aquela mesma ideia fica circulando, e isso enfraquece a nossa vontade, porque a gente se prende, a nossa mente ela se fecha nos mesmos pensamentos, nos mesmos sentimentos de fracasso, de preguiça, de desânimo, e a gente vai ficando paralisado. A vida passa, a gente levanta, como que tiver, assiste uma televisão, conversa da vida do outro e dorme. E a vida vai se repetindo da mesma forma. Mas eu não preciso se preocupar com dinheiro, eu moro com meus pais ou com meu irmão. Pior ainda, porque nem com isso precisa preocupar. E a vida vai seguindo. A gente vai perdendo a nossa encarnação, porque a nossa vontade está enfraquecida, o nosso pensamento ele fica repetido, a mesma coisa. Não posso, não consigo, não quero, e isso vem não de hoje, mas também de outras vidas em que alguém foi colocando e a gente foi aceitando esse tipo de pensamento. Só que nós precisamos mudar isso. Nós precisamos seguir em frente através do Espiritismo para entender o quê? Que nossa capacidade ela é ilimitada. Mesmo que a gente não saiba, que a gente não conheça, nós somos ilimitados. E tudo isso que às vezes nós acreditamos que nós não podemos, nós podemos. O que precisamos é exercitar essa evolução, esse esforço, esse crescimento, essa vontade com pequenas coisas, mudando
aqueles pensamentos fechados que nós temos em nossa mente. Precisamos nos abrir para o mundo. Para isso a gente precisa fazer coisas diferentes, mudar os nossos hábitos, iniciar novas caminhadas, novas oportunidades, seja material, seja espiritual. Então, mudar aquela rotina antiga que a gente tinha. Nós não podemos ser espíritos diferentes com a mesma rotina, com os mesmos amigos, com os mesmos pensamentos, assistindo os mesmos programas de televisão, indo aos mesmos lugares. Não dá. Quando a gente muda, o que está ao nosso redor, consequentemente, vai mudar. Nossos desejos, nossos pensamentos serão outros. Então, uma das causas dessas nossas dificuldades é o que a gente traz na outra vida. Mas é muito interessante uma situação que Humberto de Campos nos conta. No livro Reportagens de Além Túmulo, ele conta o caso de Efraim. Era um espírito que estava numa casa transitória, trabalhou, se esforçou e conseguiu a oportunidade de encarnar com uma missão de consolar as pessoas. Pessoas com dor, pessoas com sofrimento. O objetivo dele era esclarecer essas pessoas. O livro não deixa claro, mas ele não tinha nenhuma ligado a nenhuma religião. Era simplesmente a função de consolar e de esclarecer pessoas. Antes de encarnar, o mentor dele deu grandes votos, energias, esclareceu para que ele se mantivesse firme. E ele, muito confiante, foi encarnar, de que tudo ia dar certo, de que a missão dele ia ser cumprida. Só que ao encarnar, ele pela afinidade, o pai e a mãe que ele teve a oportunidade de nascer não tinham maiores esclarecimentos espirituais. Então a mãe era muito fútil e o pai também não tinha um conhecimento nobre. Então, enquanto a mãe fazia com que ele fosse em festas, com que ele se preocupasse com atividades inúteis, o pai ensinava palavrões, queria que ele lutasse, ensinava ele a brigar, e assim ele foi crescendo. Entre palavrões, inutilidades, brigas, e durante a noite, durante toda a infância, à noite, os mentores buscavam ele durante o sono para lembrar dos compromissos que ele tinha assumido antes de encarnar. Então, como acontece com a gente, nós também somos lembrados durante a noite dos compromissos que nós assumimos antes de nascer. Então ele era lembrado constantemente, mas o pai e a mãe ficavam em cima. Quando ele contava para o pai e para a mãe dos sonhos, dos mentores, a mãe falava que aquilo era imaginação, e o pai falava que o mundo precisa de homens práticos, não precisa de sonhadores. E assim ele foi crescendo. Foi crescendo, no colégio também o pai e a mãe faziam questão de enaltecê-lo, e ele foi ficando vaidoso, e foi crescendo dessa forma. Ao iniciar suas atividades, ele casou, deu uma melhorada muito boa, segundo o livro, quando ele casou, mas nas atividades religiosas, ele só sabia reclamar. Ele iniciou a caminhada como católico, reclamava de tudo e de todos na igreja católica, nada estava bom. Resolveu mudar para a igreja evangélica, da mesma forma reclamava de tudo o que acontecia, das pessoas, das atividades, do culto, do que era dito, reclamava de tudo, porque assim ele foi criado. Porque pela sua vaidade nada era bom o suficiente para ele. E os mentores o tempo inteiro buscando esclarecê-lo dos compromissos que ele tinha assumido. E ele sentia isso. Ele lia livros de consolo. Ele lia livros de esclarecimento espiritual, mas não conseguia colocar, não conseguia agir. Ficava paralisado naquilo que o pai e a mãe tinham ensinado. Então, não obstante ele tivesse intuição, o que a gente chama, de vocação espontânea, ele não conseguia agir, ficava ocioso. Então ele foi tentando. Por fim caiu no espiritismo, achou maravilhoso, que ali ele ia se redescobrir, que ali ia ser maravilhoso, mas com o tempo, 2 anos, ele caiu na mesma postura de antes. Começou a reclamar, falando que os médiuns não eram bons, que os médiuns não sabiam esclarecer, que os médiuns eram viciados, que os médiuns isso. E foi reclamando. E assim foi ficando paralisado. Era chamada para as atividades, não ia, reclamava. E a todo instante sempre desenvolvendo desculpas por doenças. Porque eu estou sentindo isso, porque eu estou sentindo isso. Por fim saiu do centro espírita. A espiritualidade, não desistindo dele, criou-se no seu bairro um grupo de estudo espírita no lar. E ele foi convidado a participar. Foi na primeira.
Daí em diante ele ficava gripado, tinha problema no fígado, tinha sinusite, e todo dia ele tinha uma desculpa e nunca mais foi. Nesse ambiente de reclamação ele desencarna. Chega no plano espiritual, sofreu, ficou lá no que a gente chama de umbral, por anos, sofrendo por ter desencarnado sem ter cumprido os seus compromissos. Depois de anos, chegado o momento correto, o momento em que o espírito volta a se ligar à espiritualidade, ele é resgatado pelo mesmo mentor de antes. E o mentor explica para ele o que ele agiu errado. Aí ele, mas eu quero uma nova oportunidade de voltar para consolar os sofredores, para consolar os doentes, para que eu possa ter uma nova chance. Ele, sim, você terá a sua chance. Só que atualmente existe uma fila de espíritos nessa colônia que são candidatos para a atividade que você exerceu. Você só pode reencarnar depois que todos encarnarem. E qual era o número da fila? 200.527 pessoas. Então ele tinha que esperar 200.527 pessoas encarnar para que ele pudesse ter a chance dele novamente. Por que essa lição ela é muito interessante para nós? Primeiro, para mostrar que tudo que a gente passa, nós escolhemos. Então, por mais que a vida pareça estranha, difícil, a gente não se sinta bem onde a gente está, não se sinta bem com a nossa condição, ou se sinta injustiçado, nós escolhemos estar aqui nessa posição. Então esse é o primeiro ponto. Como espíritas, a gente tem que aprender a aceitar isso, que o ponto de partida é nosso. Nós, mesmo que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso grupo familiar seja difícil, nós aceitamos inicialmente essa proposta. Então a gente parte disso. E tudo o que vai acontecendo na nossa vida vai sendo consequências do que a gente mesmo também vai fazendo. Então a encarnação ela é um compromisso que nós assumimos e que a gente tem que levar em frente. A gente vê que Efraim não conseguiu. Ele não conseguiu colocar para fora, transformar em atos uma vontade que ele tinha na mente dele. Ele não conseguiu exteriorizar aquela proposta que ele tinha no plano espiritual, porque a vontade fica fraca. A vontade do espírito enfraquece quando a gente entra no ócio, como eu disse no início, aquele pensamento viciante que fica circulando na nossa cabeça. Então a gente se fecha e dá sempre a mesma desculpa: eu não dou conta, eu não posso, eu não quero, não vai dar certo. E isso nos prende, a gente fica preso. A nossa mente está presa na mesma condição. Mesmo que a vida nos ofereça, como ofereceu para ele. A gente lê a história e fica de fora: meu Deus, como que ele não enxergava as coisas? É o que acontece conosco. Várias situações aparecem para a gente não enxerga. Enxergar o dos outros é fácil, difícil é o nosso. É como diz o Evangelho: a gente enxerga um cisco no olho do companheiro lá longe, mas não enxerga a trave na frente do nosso próprio olho. Porque é muito fácil dar palpite na vida dos outros. Mas assim a gente percebe como as respostas também para os nossos questionamentos estão dentro de nós, na nossa intuição. O que o nosso espírito realmente deseja? O que o nosso espírito realmente quer? Será que é manter essa vida na mesma condição que a gente está hoje? Será que é continuar parado, fazendo as mesmas atividades? Ou o nosso espírito ele quer mais? Ele quer ser diferente, ele quer avançar. A gente vê que na nossa civilização hoje tudo é rápido. Antigamente a gente passava uma mesma vida lendo pouca coisa, nada mudava, não tinha tecnologia nenhuma. Mas hoje tudo muda muito rápido, como a nossa vida também deve mudar. Há 2 séculos atrás, quem lesse 8 horas por dia conseguia absorver todo o conhecimento que o mundo produzisse. Hoje, se você lê 8 horas por dia, você não consegue absorver o conhecimento nem de uma matéria de uma determinada área do conhecimento. Porque tudo muda muito rápido e nós devemos mudar rápido. Nós devemos ser mais ágeis no nosso pensamento, nas nossas escolhas, nas nossas mudanças. Então não é que a gente tenha que acertar, não é isso. Sair do ócio, sair da preguiça, sair da comodidade não é ter que acertar, é sair, mesmo que a gente erre. Minha vida está muito ruim assim, ou está muito cômoda. Vamos arriscar, vamos mudar, vamos buscar uma caminhada espiritual mais incisiva, vamos buscar um trabalho físico diferente,
Vamos buscar nos comportar de uma forma diferente, buscar conhecimento físico e espiritual, praticar a caridade onde quer que a gente esteja. Ah, mas eu sou muito tímido, eu não gosto muito, mas vamos arriscar um pouco. Se a gente é muito tímido, vamos chamar um companheiro, vamos chamar um amigo que é muito conversador, porque vai com a gente pode ficar mais calado. Então vamos mudar a nossa forma de ser, enquanto ainda dá tempo. Vamos pedir intuição aos nossos guias, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, de quais são os nossos reais objetivos. Se estamos numa casa espiritual no desenvolvimento, é porque um dos nossos objetivos é esse. É o trabalho mediúnico constante. É o trabalho mediúnico frequente. E o trabalho mediúnico de qualidade. Ser médium a gente sabe que todo mundo é. Mas ser bom médium são poucos. Porque enquanto a mediunidade ela é uma qualidade do nosso corpo e do nosso espírito, o bom médium exige esforço. Exige oração. Porque enquanto a mediunidade ela é científica, o bom médium depende de quê? Da moral. O bom médium é aquele que tem moral. Então a mediunidade ela é exercida de uma forma muito interessante. É ciência com religião ou filosofia. Porque a gente pode ser bom por filosofia, não precisa ser por religião. Então é necessário unir ciência com filosofia ou religião. É preciso ter moral. É preciso praticar o bem. É preciso ter bons pensamentos para ser bom médium. Que a gente não se engane com isso. É preciso sempre cultivar os pensamentos superiores. É preciso sempre buscar estar com a espiritualidade superior. Fora disso, seremos mais um médium, mais um espírito que tem sensações, que às vezes enxerga ou ouve a espiritualidade, mas sem ser um instrumento útil. Então a utilidade depende da nossa moral, da nossa boa vontade, do nosso esforço. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui porque em várias encarnações nós já fomos médiuns enrolados, médiuns viciados, médiuns que exerceram energia negativa, que manipularam a energia negativa, médiuns que enganaram as pessoas, que ludibriaram, que mentiram. É isso que nós fizemos. Então nós estamos aqui para desfazer o que nós fizemos. Estamos aqui para iluminar, para orientar, para esclarecer. Porque assim nós vamos apagando os erros que nós cometemos nas vidas anteriores. Então a mediunidade ela é um instrumento que permite a evolução mais rápido, porque a gente atende por atacado. A gente atende uma pessoa nas mesas, mas ela está acompanhada de dezenas de espíritos, então a gente atende muita gente. Na cura a gente vai sempre um encarnado acompanhado de vários espíritos. Então assim nós vamos apagando os nossos erros e vamos aprendendo a manipular a energia positiva e não a negativa que a gente manipulava aí nas outras vidas. Vamos aprendendo a orientar e não a desorientar como nós fizemos aí nas outras vidas. Então por isso estamos aqui, para nos fortalecer, fortalecer a nossa coragem de ser diferente. Somos espíritos no caminho da evolução. A nossa vontade, a nossa força de seguir em frente é minúscula. Ainda estamos engatinhando na coragem de nos manter firme na conduta positiva. O primeiro erro que a gente faz, a gente já desanima. A primeira pessoa que fala que o nosso trabalho não é bom, a gente já desanima. A primeira pessoa que nos trata mal, a gente já desanima. A primeira pessoa que a gente vê, nossa, mas ela lá do templo, ela faz isso, a gente já desanima. Mas não é isso. Espírito evoluído não precisa aqui do templo. Onde ele estiver, ele está bem. Quem precisa somos nós, que precisamos de um rumo, de um caminho, de trabalho, de disciplina, de orientação. Por isso nós estamos aqui. Então, quando a gente vai nos locais religiosos, vamos ver espíritos difíceis, evoluindo com seus erros, acertos, com suas dificuldades, com suas tendências, porque estamos aqui para crescer. Se já fôssemos bons, nem precisávamos estar aqui. Então que a gente saiba que vamos sim encontrar dificuldades, tanto lá fora quanto dentro de um centro espírita, de uma casa espírita, ou de uma igreja, ou dentro de um templo evangélico. Em qualquer lugar a gente vai encontrar pessoas difíceis.
A gente vai ser questionado, a gente vai passar por dificuldades, não adianta. E isso é o exercício da humildade. Isso é o exercício do autocontrole, da paciência. Isso, por um lado, é bom, porque são os fiscais que Deus coloca para ver se a gente está realmente dando conta. E como eu sempre digo, a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar calado. Não tem o que responder, fica calado. Não sabe o que fazer, fica calado. E a gente segue em frente. Então, que a gente não se apegue muitas vezes a dificuldades, a conversas, sigamos com os nossos trabalhos. Sigamos com as nossas atividades, independentemente do que aconteça. Independentemente dos nossos pensamentos. A gente tem a mania de quando está com cansado, com febre ou gripado, alguma coisa, eu não vou no templo. Tinha que ser o contrário. Estou cansado, estou desanimado, estou achando que estou meio doente, tem que vir para cá. Porque é aqui que a gente vai melhorar. É aqui que a gente vai buscar energia positiva, é aqui que a gente faz nossas limpezas, é aqui que a gente busca esclarecimento. Tem sempre alguma coisa que a gente possa fazer aqui, independentemente da nossa condição que a gente tiver naquele dia. Então não vamos desanimar. Muitos espíritos querem que a gente desanime na nossa evolução, querem que a gente não conheça a verdade, querem que a gente não mude, não querem que a gente abandone os nossos postos anteriores no negativo, querem que a gente continue errando, mas pela nossa vontade, como nós estamos aqui, o nosso desejo é outro. O nosso desejo é de desenvolvimento, de trabalho, de evolução, de conexão com a espiritualidade. Cada espírito que nós nos vinculamos no passado negativo tem um vínculo conosco. Então a gente imagina uma corda, estamos no meio e milhares de cordas ligadas a espíritos do negativo que vão nos puxando. E a cada vez que a gente deseja estar no positivo, com a espiritualidade, nós vamos nos ligando ao positivo. E vamos cortando os elos com o negativo. Então, vamos quebrando as cordas de cá e aumentando as de cá, para que a gente possa ser puxado para o positivo. Então essa é a imagem que a gente tem que guardar. Cada dia de trabalho, cada vitória, cada vez que a gente não responde uma ofensa, cada vez que a gente trabalha, que a gente passa por uma injustiça, é uma corda negativa que a gente quebra e uma positiva que a gente constrói. E a vida vai seguindo. E assim nós vamos nos fortalecendo para que a próxima encarnação seja muito melhor do que essa. Para que na próxima a gente tenha uma recordação muito mais forte do trabalho, das nossas obrigações, da mediunidade, dos nossos compromissos e tenhamos menos energias negativas nos puxando para trás. Tenhamos mais vínculos com o positivo, uma mediunidade muito mais estável, muito mais favorável para nós, para o positivo. Mas depende da nossa conquista, da nossa vontade. E para isso a gente precisa estar sempre firme. Então que a ociosidade não nos atinja, ou nos atinja cada vez menos. Porque se a gente pega um exemplo grandioso, todos somos ociosos. Se a gente pega um exemplo de Chico Xavier, que psicografava madrugada afora todo dia, somos ociosos. Todos. Então há sempre algo que a gente possa melhorar em nós. Há sempre algo que a gente possa buscar. Há sempre algo que a gente possa disciplinar mais em nós. Para que a nossa evolução fique mais firme. Para que a gente tenha menos chance de sair dos caminhos corretos que nós podemos seguir. Não há um caminho. Existem diversos caminhos. Mas a gente tem que seguir nos caminhos que nos levam à evolução. Para que a gente não desvie, a gente tem que estar muito concentrado neles. A nossa vontade tem que estar... E para isso a gente tem disciplina. Quanto mais disciplinado a gente fica, menos a gente aceita sair do nosso caminho. Coisas que a gente hoje tem como não possível de fazer. Hoje eu não saio de casa, por exemplo, para matar ninguém. Chegar lá, vamos ali matar uma pessoa? Eu falo, não. Isso é um valor que a gente tem. Agora,
vamos ali tirar um proveito de uma situação, a gente vai. Vamos ali receber um troco maior do que era o nosso, a gente recebe. Vamos ali faltar o serviço com atestado, a gente falta. Vamos ali deixar de pagar um dinheiro por um empregado, a gente faz. Então, valores que nós ainda não temos. Vou deixar de ir no templo porque eu tenho que ir numa festa. Vou deixar de fazer meu trabalho espiritual que hoje eu vou dormir mais cedo. Então, valores que nós ainda não temos. Para um espírito superior, deixar o seu compromisso espiritual para uma atividade fútil, é a mesma coisa de eu propor para cada um de nós matar alguém ali agora na esquina. É inaceitável. Mas para nós não é. Ainda tiramos vantagem em situações, ainda enganamos as pessoas, ainda traímos a confiança de pessoas, porque são valores que nós ainda não temos. Não temos, mas vamos ter. Vamos buscar ter. E para isso a gente precisa de disciplina. É a disciplina que nos habitua a certas coisas. Então eu começo querendo enganar as pessoas, mas a disciplina me diz que eu não posso fazer isso. E eu vou seguir na minha proposta de disciplina. E assim a gente vai adquirindo valores e nos tornando mais firmes. E quebrando aquele pensamento vicioso do ócio. Quebrando aquele sentimento do ócio. Que fica repetindo na nossa cabeça, repetindo. E assim a gente se abre para o mundo. Começa a ver coisas que não via. Começa a perceber oportunidades que não percebia. Começa a ver portas se abrindo que não enxergava. Começa a ver que a mediunidade fica diferente, fica mais ampla. Começa a sentir mais os mentores, mais as energias. E assim a nossa caminhada física e espiritual fica muito mais grandiosa. Porque aquele mundinho que a gente vivia se ampliou. Percebemos que existem muito mais coisas naquilo do que a gente imaginava. Então que saiamos do nosso mundinho, quebremos os nossos pensamentos viciosos, que nos mantêm estáveis na nossa situação. Não podemos estar estáveis. Não podemos manter a nossa vida na horizontal. Que pelo menos ela oscile, mas que não fique reta. Vamos buscar coisas diferentes. Novos conhecimentos, novas atividades, para que assim a gente mude. Busque novas energias, busque novas atividades e não fiquemos estagnados. O mundo não é mais tempo de estagnação, mas é mesmo tempo de mudança, de força, de novos conhecimentos. Assim, meus caros, eu agradeço a atenção de todos, que a gente tenha muita força de vontade, não é fácil. Vamos nos reconstruir. É o que o Espiritismo nos diz, vamos nos reconstruir. Dividir quem nós somos e montar de novo de uma forma diferente, para que assim a gente saia muito mais forte com novos aprendizados. Eu agradeço a atenção de todos.